Fala pessoal, tudo bem com vocês? Elton Bordin aqui. No vídeo de hoje nós vamos dar sequência na série de vídeo que nós temos falado sobre o Azure Arc e hoje nós vamos falar sobre a avaliação de práticas recomendadas para os nossos servidores SQL Server conectado ao Azure Arc. No vídeo anterior nós aprendemos como nós conectamos o nosso servidor SQL ao Azure Arc, padrão que nós já aprendemos, né? E hoje nós vamos ver que o SQL já refletiu a instância e nós vamos entrar agora e habilitar essa avaliação. Que este recurso vai ajudar com que a gente apontar para nós, né, as configurações de banco de dados, gerenciamento de índice, recursos preteridos, sinalizadores, né, estatísticas e alguns recursos a mais que nós vamos ver depois que nós rodarmos esse assessment. Então, pré-requisito para que a gente tenha esse recurso em funcionamento é que o nosso servidor esteja conectado, claro. Uma observação que atualmente ele só está disponível para servidores Windows, né? O servidor Linux ainda não está disponível no momento. Nós precisamos ter uma workspace do Log Analytics para que essas avaliações elas sejam reportadas lá para dentro e que nós, né, possamos depois explorar esses dados e ter uma manutenção contínua, né, para dentro do nosso ambiente. Então, se você é um profissional de banco de dados, se você é um analista de infraestrutura e precisa manter, né, o teu ambiente suportado, né, dentro de uma conformidade, esse recurso vai ajudar bastante aí na administração do teu ambiente. Então, agora nós vamos para a tela e nós vamos ver como é simples a gente habilitar este recurso e nós vamos dando sequência aqui explorando os benefícios do Azure Arc conectado, né, a um servidor SQL Server rodando dentro do nosso ambiente on-premises ou multi-cloud. Beleza? Então, vamos para a tela. Então vamos lá, pessoal. Aqui no nosso Azure, nós vamos acessar o Azure Arc. Vou só voltar um zoom aqui, beleza? Então, nós conectamos a nossa máquina, certo? Após que a gente conectar essa máquina aqui, lembra que eu comentei que a gente ia aguardar um tempo para refletir o nosso SQL, certo? Então, está refletido. O que a gente vai fazer? Só vamos validar aqui, entrando no nosso SQL, certo? No nosso servidor SQL, e clicar nessa opção aqui, ó, Operation SQL Server Configuration. Vamos lá, só para confirmar nessa opção aqui. Então, veja que aquela mensagem de conectividade já não existe mais, porque ele já conseguiu fazer a conexão com a instância, né? Então a gente vê que ele já traz alguma informação aqui, que é um SQL 2019, é uma versão Enterpriser, certo? E que o status de conexão está certo, tá bom? Veja que aqui ele tem algumas informações, né? Como por exemplo, a parte do patching dele ele está como disable, enfim. A gente vai voltar aqui no nosso menu principal do Arc, vamos clicar aqui na parte da instância, né? Novamente, aqui em Data Services a gente vem na parte de instância e a gente tem refletido aqui o nosso SQL Server. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e a gente tem essa opção de Assessment. Essa primeira opção aqui em Settings, olha, a gente tem essa parte de Assessment e é o que a gente quer ver hoje. Então nós vamos aprender como que a gente habilita ela, tá bom? Então nós vamos clicar sobre a parte de avaliação. Ele já vem aqui com uma opção para a gente, ó, de a gente defina qual é o tipo de licenciamento. Então a gente precisa clicar aqui. Ele vai tornar para a gente naquela mesma opção que a gente viu no primeiro momento, mas aqui ele não está definido. Então aqui, pessoal,
a gente precisa olhar para o tipo de licenciamento, como eu falei no primeiro vídeo. Eu vou deixar o PES e o Go, mas é importante que e vou deixar também o patching desativado. A gente poderia ativar o patching aqui, fazer alguma configuração, tá? Mas a gente depois vê esses detalhes mais para frente quando a gente for fazer uma revisão geral aqui das nossas implementações que a gente tem feito no nosso ambiente. Eu vou deixar setado aqui o PES e o Go. Lembrando, eu sempre preciso definir qual é o tipo de licenciamento, tá? Vou dar um salvar para que ele entenda qual é o tipo de cobrança que ele vai fazer no uso dos meus recursos, tá? Posso voltar lá para a minha infraestrutura do SQL Server e na hora que eu clicar aqui, ele já vai ele não tem mais aquela opção para a gente definir o tipo de licenciamento, tá? Então, volto a dizer, se você precisar, se você for implementar isso no ambiente corporativo, né, onde você trabalha aí, claro que é corporativo, você precisa entender qual é o tipo de licenciamento que você vai utilizar. A gente sempre recomenda que você utilize um parceiro via CSP, porque você vai ter um apoio dedicado, vamos dizer assim, para a gestão aí dos seus recursos, né? Então procure sempre um parceiro CSP. Então vamos lá. O que acontece? Quando a gente vai fazer esse assessment, né, essa avaliação, a gente precisa definir a workspace. E aí a gente lembra que quando a gente começou o projeto da série de vídeos, a gente criou, né, a conta de automação, criamos uma workspace do Log Analytics, fizemos o vínculo, e aqui a gente precisa definir ela e fazer o quê? Uma vez que a gente define a workspace que a gente está trabalhando, eu vou e habilito ela e dou um enable. Então, opa, ele deu um erro aqui, vamos ver o que ele vai falar aqui pra gente. Deixa eu dar uma atualizar aqui. Deve ser porque ele está fazendo algum vínculo do licenciamento. Vamos voltar aqui. Vamos voltar em boas práticas. Vamos tentar novamente. Vamos ver se ele vai permitir. Senão a gente tem que esperar a parte de licenciamento. A gente tem que aguardar a parte de licenciamento. Então vamos esperar ele terminar. Vamos esperar ele terminar aqui. A gente já habilita essa workspace aqui. Então, ó, pessoal, veja que ele está falando aqui sobre, né, ele está fazendo uma atualização. Se a gente acessar a página principal do Arc, vir aqui em máquinas, né, em SQL Server, quando a gente clicar aqui na parte de operação e SQL Server Configuration, veja que ele está com um status aqui de atualização, né? Então veja que a conexão aqui ainda não está 100%. Por quê? Porque ele está aplicando. Lembra que a gente habilitou a parte de cobrança? Então ele está atualizando a gente para que isso fique comitado dentro do Azure e ele identifique como pago por uso, tá? Então a gente tem que esperar ele terminar esse status aqui para a gente voltar lá e aplicar, habilitar o workspace. Então a gente aguarda aqui e a gente volta para poder fazer, para dar continuidade aqui no vídeo. Bom, pessoal, a mensagem já saiu daqui da tela, então a gente seleciona a nossa workspace e a gente vai dar um habilitar. Beleza. Veja que agora aqui ele enviou um comando, né, falando que o assessment, né? Então, o que acontece agora? A gente precisa definir, né, uma configuração de agendamento. Então, veja que a mensagem que ele vai trazer para a gente aqui, é que isso pode demorar mais ou menos uns 5 minutos, né? Ele já também traz para nós aqui a workspace vinculada e a gente tem essa opção de configuração. Então, lembra que eu comentei com vocês, né, que eu tenho um outro ambiente. Eu vou mostrar aqui para vocês outro ambiente. Vou acessar o Arc aqui, tá bom? Vou descer aqui
até em SQL. Esse aqui já é um SQL Express. E vou acessar, opa, deixa eu voltar aqui. Aqui a gente vê que a gente tem um assessment, né? E aqui eu deixei em português. A gente tem aqui a área de práticas recomendadas, né? Avaliação de práticas recomendadas. E veja que aqui eu já deixei alguns agendamentos já executados e o próximo agendamento ele está marcado aqui para o dia 10/12, tá? Então, uma certa agenda, né, ele vai ficar fazendo essa avaliação para a gente, trazendo informações sobre o nosso banco. Então, o status ele muda para habilitado, ele tem o nome do Log Analytics, certo? A gente tem o botão de configuração, então eu posso clicar aqui e definir a minha política de avaliação, né? E posso fazer uma avaliação manual clicando no botão executar avaliação, né? Ou se tiver em inglês, né, o assessment. Então, e aí a gente tendo este relatório, a gente pode clicar em cima dele, a gente clica em cima desse relatório e ele vai nos trazer algumas informações, né, para que a gente possa estar administrando o nosso banco de dados, tá bom? Vou diminuir um pouco o zoom. Para vocês vai aparecer assim, né? Eu estou dando zoom para ficar mais visível aí para o pessoal que assiste, né? Então ele traz para a gente aqui algumas opções. Ele traz aqui problemas, né? Novos problemas, problemas resolvidos e tem uma opção de insights aqui. Aqui, né? Total de problemas e aqui as categorias. Então a gente tem administração, geral, sistemas e aplicativo, tá? E aqui ele traz o nome da instância e o dia da coleta. Se a gente tivesse mais de uma instância nesse servidor, ele nos traria aqui, né, uma opção de selecionar outra instância. No caso aqui a gente só tem a instância do Express, tá bom? E aí a gente pode ir utilizando essa avaliação. Deixa eu voltar o zoom aqui para vocês. A gente pode utilizando essa avaliação para a gente ir explorando as melhorias dentro do nosso banco de dados e até mesmo, né, até mesmo a manutenção. Então, por exemplo, ó, veja que ele tem aqui uma opção, né, vou tirar o zoom para ficar mais fácil, ó, ele tem uma opção aqui que ele está falando de um backup. Então, vindo aqui na tela, né, na nossa tela do Arc, ele vai falar o que? Olha, precisa configurar um backup, né, full do banco de dados. Veja que a gente tem lá dentro do nosso servidor esse banco Adventure Works, que é um banco de dados que a Microsoft cria para laboratório, né? Eu peguei ele lá do Azure Arc, do ArcBox, né? Só para a gente fazer os estudos. Então eu peguei esse banco e coloquei ele aqui. Se você tiver outros bancos de dados dentro da tua instância, ele vai aparecer aqui, ele vai te dar as recomendações, tá bom? Deixa eu voltar o zoom aqui para ficar mais fácil. Então a gente pode ir explorando, né, essas informações que ele traz aqui para a gente. Veja que ele fala aqui uma parte da parte de performance, né? Ele traz aqui informações também de security, tá? Parte de atualização, né? E outras informações que a gente pode utilizar para estar fazendo a manutenção e dando suporte no nosso banco de dados e até mesmo como uma opção de compliance e conformidade para monitorar a saúde do teu banco de dados e o gerenciamento. Beleza, pessoal? Então hoje, nesse vídeo, a gente aprendeu a utilizar as práticas recomendadas de avaliação, né? Como a gente faz esse assessment, como que a gente habilita isso, através do Azure Arc, né? Dos nossos servidores conectados, os nossos servidores habilitados para o Azure Arc, seja eles rodando no nosso on-premises ou seja ele rodando na nossa multi-cloud, seja em qualquer outro provider que rode um Windows Server com um SQL Server. E espero que esse recurso também ajude você aí na administração do teu ambiente e no suporte aí da infraestrutura. Então a gente vai ficando por aqui. O vídeo era simples, objetivo, para a gente entender como que a gente habilita. Agora é só você explorar mais esse recurso dessa poderosa ferramenta que é o Azure Arc. Então, fiquem com Deus, até a próxima.